Olá, seja bem-vindo ao programa Capítulo à Parte. Como falo toda semana, nós podemos aprender um pouco mais. E é essa a intenção do programa. Eu vou começar o programa de hoje falando por mim. Eu amo o Brasil, eu sou brasileiro, amo o Brasil e não gosto de pessoas que venham falar mal do Brasil na minha frente. Aquelas pessoas que viajam para o exterior e voltam, poxa, lá fora é lindo, aqui dentro não presta, porque o ar de lá é melhor do que o ar daqui, porque a rua de lá é melhor do que a rua... Eu corto o assunto, eu paro de conversar, porque eu não gosto que fale mal do Brasil. Eu não gosto daquelas pessoas que ficam falando, quando acontece alguma coisa de ruim, fala assim, isso é Brasil, isso é Brasil. Não, eu gosto que fale bem do Brasil. É lógico, nós temos problemas? Temos problemas, mas que isso não vire uma mania de se falar mal do Brasil. Nós temos que falar bem do Brasil, nós temos que lutar pelo bem do Brasil, nós temos que fazer com que esse país cresça ainda mais, que ele se torne mais belo do que ele já é. E sou também paulistano, adoro São Paulo, gosto de falar de São Paulo, sou fã da cidade de São Paulo, passo 3 dias no interior, fico louco para voltar para cá. Fico louco para voltar para cá. Adoro o congestionamento de São Paulo, para vocês terem uma ideia de como eu gosto de São Paulo. Mas eu estou falando a verdade, é do fundo do coração, certo? E eu gosto de pessoas que falem da cidade, que reestruturem a história da cidade, que relembrem a história da cidade. E hoje nós vamos falar sobre um assunto gostoso, um livro que fala, vamos falar, né? Vamos falar das avenidas Ipiranga e São João. É um tema poético. Nós vamos conversar com a Thaís Matarazzo, que é coautora e organizadora do livro Vamos Falar da Avenida Ipiranga e São João. É gostoso falar bem de São Paulo? Eu gosto, eu acho que é ótimo. Para os jovens de hoje, eles passam na Avenida São João, na Avenida Ipiranga, e aquilo ali é uma rua comum, né? Sim. Não traz nada de especial, praticamente não tem nenhum chamativo hoje. Virou uma avenida de carros e nada mais, não tem nenhum chamativo. Mas a Avenida São João e a Ipiranga, principalmente a São João, nos anos de 1950, anos de 1960, era uma loucura, né? Sim, eu acho que elas eram as duas grandes artérias paulistanas, onde ferviam todos os setores de comércio, diversão, tudo, né? Nós tínhamos ali os boêmios de São Paulo. Sim, as boates, os hotéis, os dancings, os cinemas. Acho que essas duas avenidas concentravam grandes salas de cinemas que ficaram muito famosas. Hoje, infelizmente, já quase nenhuma existe, né? Ô Thaís, você já imaginou quantos milhares de casamentos a Avenida São João promoveu na década de 50 e 60? Muitas, centenas de milhares, eu acho. Centenas de milhares de casamentos. Eu mesmo, a população passava por ali praticamente, né? Eu conheci já várias pessoas aí acima de 60 anos, obviamente, acima de 70 anos. Então, assim, eu conheci a minha esposa ali na São João, conheci no Comodoro, conheci no Cine Espacial, conheci no Dancing. Vou contar uma história. Os meus pais se conheceram no Cine Comodoro da Avenida São João. Foram lá para assistir aquele filme O Vento Levou, né? E ali tudo começou. Tá vendo? Mais um casal para estatística. Mais um para estatística, A década de 50 e 60, e tem um porquê, né? Era o centro de São Paulo. Era o centro. Quer dizer, a vida cultural, social, política, etc., se concentrava no centro de São Paulo, que hoje é chamado de centro histórico. Hoje não, está tudo mais expandido porque a cidade cresceu também. Mas eu acredito que principalmente a Avenida São João concentrou assim, uma vida glamurosa, né? Ela até era conhecida como a Broadway paulistana, exatamente por essas duas avenidas, por concentrarem principalmente a parte da diversão, tanto diurna como noturna de São Paulo. Para os jovens terem uma ideia do que a Thaís está contando nesse livro, é o seguinte: hoje a cidade de São Paulo, como você conhece, ela é de uma maneira geral espalhada nas diversões, nos centros culturais, nas escolas, nas fábricas, nos escritórios, ela é pulverizada. Então nós temos o centro paulista, que é um centro hoje praticamente comercial, né? Era bancário, comercial, agora praticamente isso. Um centro de atividades, Avenida Paulista. Nós temos a Berrini, que é um centro estritamente comercial, né? De escritórios, de serviços.
né? Sim. E de bancos também. Nós temos Zona Leste com vários lugares de diversão, de cinemas, de shoppings, de empresas e tudo mais. E aí vai por diante, a cidade pulverizou. Na década de 50 e 60, não era assim. Não era. Era tudo concentrado aqui no centro. Nós tínhamos indústrias mais espalhadas, né? Sim. Aqui na Barra Funda nós No tínhamos Brás, Moca, Belém, Tatuapé, Freguesia do Ó, Lapa. Nós tínhamos indústrias aí na Barra Funda, na Moca, no Brás, mais comércio. Nós tínhamos indústrias, mas o centro onde o pessoal vinha para tomar uma cervejinha, dançar, assistir um filme, fazer o social era São João. Exatamente. E namorar também, né? Namorar. Na Avenida São João, na Praça da República. Não tinha outro esquema. Não tinha outro. E até hoje continua sendo o mais próximo do Marco Zero de São Paulo, não é isso? Exato. O Marco Zero de São Paulo na Sé. Isso. E a São João sai quase que de frente com a Sé, né? Pois é. Ela um pouquinho à direita ali, de quem olha da Sé para lá, um pouquinho à direita, mas é quase de frente. É verdade, porque é a mesma via saindo ali pela 15 de novembro e depois ela se torna São João. Certo. É a mesma via, só muda de nome, né? E por conta desse romantismo, por conta desse glamour, né, da junção de cinemas que existia em São João, Ipiranga, os dances, os bares, né, o Bar Brahma, naquela época já existia. Porque o Bar Brahma, como a moçada conhece hoje, ele ficou fechado por quase 20 anos, né? Certo. Ficou fechado por quase 20 anos, depois ele reabriu há uns 15, 20 anos atrás também, mas ele foi da época. Parece que antigamente, né, digamos de 70 para trás, o chopp era vendido no balcão, né, de frente para a rua. Então o pessoal parava ali para tomar um chopinho, colocar o papo em dia e tudo mais. Hoje já é uma casa de diversões mais sofisticada, né? Então, por conta disso, por conta desse ambiente social, esse ambiente romântico que existia ali, como nós dissemos, milhares de casamentos surgiram da Avenida São João e inspirou muitos poetas. Muitos, sim. O mais famoso deles é a música do Caetano Veloso, Sampa. Essa é a mais famosa? Você também vai ter Ronda, né, do Paulo Vanzolini, que ele se inspirou num acontecimento que deu na São João. Você vai ter a Iracema, da Dona Irã Barbosa, que foi atropelada na Avenida São João, né? Eu digo que ela foi se encontrar com São Pedro e São João depois do atropelamento. E você vai ter uma série de outras músicas que falam não só dessa esquina famosa, mas dessas duas avenidas, né? De acontecimentos dali. Porque é importante lembrar também que nessa esquina, acho que até a década de 70, provavelmente, existia o Ponto dos Músicos, que era o lado oposto do Bar Brahma, que era no Bar do Jeca, que hoje também não existe mais. E ali, depois, entre 20 horas e até as 4 da manhã, os músicos se encontravam para tomar uma canja. E também as casas noturnas sabiam que eles se concentravam ali e iam buscar, olha, nós estamos precisando de um músico na boate tal, olha, tem uma orquestra que vai fazer um baile num clube, então você tem aí um pianista. Então era um ponto de negócios e de encontros, né? Ah, que interessante. De encontro, o Bar do Jeca. E do outro lado ficava o Avenida Lanches, Lanches Avenida, uma coisa que também não existe mais. Então você tem nessa esquina fervilhando muita cultura, muitos artistas, né? Isso se dá, acho que até o final da década de 70, depois quando o centro começa a entrar em decadência, quer dizer, o dinheiro vai embora, né? Para a Avenida Paulista, depois Berrini, etc. Mas você tinha essa tradição da questão da música, da questão dos artistas de circo também estarem ali. Então era um ponto de encontro e trabalho, as esquinas da Avenida São João e Ipiranga. E fora tantas outras histórias que nós temos. Nós temos nomes famosos desse pessoal que frequentava esse Bar do Jeca? Ah, mas muita gente, né? Tem a Dona Irã Barbosa, a Paulo Vanzolini, Caetano Veloso também, porque o Bar do Jeca foi até o começo dos anos 90, né? Você vai ter os grandes músicos de São Paulo, Oswaldinho da Cuíca também passou por ali, Inesita Barroso. Quer dizer, esses cantores de rádio, esses artistas da noite passavam por ali, são muitos nomes, né? Você vai ter também, quando passavam por São Paulo, ali no Bar do Jeca, Dorival Caymmi, Ataúfo Alves, sei lá, Lupicínio Rodrigues, era muita gente. Eu sou fã do Ataúfo. Ah, eu também. Eu conhecia quase todos os sambas, ele cantava. O Ataúfo, como outros grandes artistas, passaram
pelo que eu considero a boate mais luxuosa de São Paulo naquele período, que era o Oasis, que ficava no subsolo do edifício Ster, na esquina com a Rua 7 de Abril. Nossa, Elisete Cardoso cantou lá, Elza Laranjeira, Inesita Barroso, foi tanta gente maravilhosa, né? Que eu digo que aquele subsolo musical esconde muita história, só feras. Então, você veja, hoje em dia nós não temos mais nenhum ponto de encontro de artistas na cidade de São Paulo, né? Onde um frequenta um lugar, o outro frequenta outro. Sim. Mas assim, aquele ponto de encontro de artistas onde, como você disse, não só de fazer sua música ali, tocar, encontrar os seus pares, era um ponto de negócios também. Exatamente. Hoje em dia não tem isso, né? Não tem, eu não conheço. Não conheço. Essa camaradagem de estarem todos concentrados num único local, né? Eu acho que não tem. É pulverizado. A verdade é que o mundo se tornou um pouco mais frio nesse sentido, né? É verdade. Os próprios artistas reclamam de que não existe assim um cooperativismo entre eles. Eu já vi várias pessoas dizendo isso, que o mundo deles é um mundo difícil, é um mundo cruel, que você tem que batalhar muito, que existe uma cobrança intensa, então não existe aquela relação de amizade, de um dar o ombro pro outro e tal, e vamos junto. Camaradagem, né? Camaradagem, como tinha, por exemplo, o que você está citando nesse bar do Jeca. Exatamente, até de músicas que não falavam exatamente sobre as avenidas, mas acontece que um mostrava a música para o outro amigo, aí um dava um detalhezinho aqui, uma dica ali, e ficava na camaradagem. Isso não queria dizer que ia ser parceria, era uma camaradagem que eles trocavam entre eles, ouvia em primeira audição ali, via se o pessoal gostava ou não gostava, também era um termômetro, né? Para saber de tudo isso. Mas eu sei que foi uma vida muito intensa da São João. Hoje ela tem uma característica totalmente diferente, não é verdade? Mas são muitas histórias, principalmente da Avenida São João. Eu adoro essas histórias de boêmio, de compositores, porque assim, a música que ele fez no Whisky de ontem, né? A música que ele fez no Whisky Inspiração etílica, né? A música que ele fez na Solidão de ontem, ele vem e mostra no Whisky de hoje para os amigos. Exato. E dá certo, e sai cada coisa linda, né? Muita coisa linda, muita coisa nasceu na noite, não é verdade? Nós estamos conversando com a Thaís Matarazzo, que é coautora do livro Vamos Falar das Avenidas Ipiranga e São João, que traz aqui memórias dessa história linda da Avenida São João, que infelizmente a maior parte dos paulistanos hoje, dos jovens, não conhece. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Capítulo à Parte, hoje falando com a Thaís Matarazzo, que é coautora e organizadora do livro Vamos Falar das Avenidas Ipiranga e São João. Você é uma menina nova. Mais Gostou ou menos. Menina? Gostei, adorei. A menina nova. Por que você resolveu escrever sobre ou fazer a compilação dos artigos e dos textos de música e poemas e poesias e tudo mais a respeito da Avenida São João? O que te levou a fazer isso? Porque assim, eu desde quando eu era muito criança, eu sempre gostei de temas que não eram da minha geração. A começar pela música. Então eu gostava muito, porque eu também ouvia em casa, né? Eu gostava muito da música produzida nos anos 30, nos anos 40. E eu via aquilo e me causava curiosidade de saber sobre as biografias dos cantores de rádio. Então eu comecei como pesquisadora, pesquisando temas ligados ao rádio, aos artistas de rádio, à música. E daí eu vim caminhando, enfim, tenho várias publicações nessa área, até que eu montei a editora Matarazzo. E a editora acaba refletindo um pouco o seu trabalho, né, quando você está à frente do negócio, e eu gosto muito de trabalhar com memórias. Eu sou apaixonada pela cidade de São Paulo, né, e a pedido também e a pedido de escritores e com apoio de outros colegas, nós criamos uma série que se chama Vamos Falar de São Paulo, ou Vamos Falar, né? E já saíram alguns livros sobre bairros, e eu sempre amei a Avenida São João, eu gosto muito da Avenida São João. Prefiro até particularmente mais a São João do que a Paulista. Sempre por essa questão das memórias também. Exato, porque você conhece, porque você passa em frente ao edifício e fala que estava tal coisa Exatamente. Assim. Tinha até a Globo ali. Tinha a Globo, mas para a Praça Marechal Deodoro. Ó, tá vendo? Ele conheceu bem. Então, eu não sei, eu falei assim...
em vez de fazer sobre um bairro agora, um próximo bairro, eu quero fazer sobre a Avenida São João e sobre a Avenida Ipiranga, que eu sabia das histórias, que eu gosto muito de conversar com as pessoas, escutar histórias, etc. Então, essa coleção de coletâneas tem um pouco a ver também, reflete o meu gosto, né? Do tema de buscar histórias, porque eu sou pesquisadora também. Você quer ver só uma coisa, como é gostoso, antigo? Eu acho que a maior parte das pessoas conhece a música Índia. Sim. Índia tem os cabelos nos ombros. Tá. O pessoal conhece Índia cantada pelo Cascatinha e Inhana? Eu conheço. Eu conheço, eles foram os lançadores, né? Não tem melhor, não vai tem. existir, não tem jeito de fazer melhor do que aquela dupla. Não existe forma. Eu adoro disco 78 rotações, revistas Sim. antigas. Se você gosta dessa música Índia, procure com Cascatinha e Ana, que é a primeira versão, a primeira Sim. gravação, e você vai perceber que, embora os recursos radiofônicos, os recursos de gravação daquela época eram infinitamente menores do que os de hoje, Sim. É imbatível. Imbatível, sim, com certeza. Imbatível. A dupla era imbatível nessa música, não é não? Sim, maravilhoso. Bom, tudo que eles gravaram ficou bom, né? Ficou bom. E aí, o que nós temos aqui? Nós podemos aconselhar esse livro para todo mundo? Todo mundo, porque ele é um livro, eu diria, de conteúdo cronista. Tudo converge para histórias, memórias, aliás, coisas atuais também dessas duas avenidas, e está tudo numa linguagem muito simples, de acesso a qualquer pessoa. Nós procuramos fazer sempre uma linguagem para atingir todos os públicos, não é? Nós temos 15 autores participando, sendo que o prefácio do livro é do jornalista Geraldo Nunes, que também contribuiu com 2 artigos. Se você quiser comprar o livro Vamos Falar das Avenidas Ipiranga e São João, você que gosta de São Paulo, quer conhecer as memórias de São Paulo, quer conhecer as histórias de São Paulo, os lugares maravilhosos que tiveram em São Paulo, que pouquíssimos, muito poucos ainda sobrevivem, né? Uhum. Você pode ir no site www.editoramatarazzo.com. É isso? editoramatarazzo.com. Ou você pode mandar um e-mail para livros@editoramatarazzo.com. Você pode adquirir o livro através do site ou do e-mail. Eu queria destacar também que tem um endereço muito especial na Avenida São João, acho que é a única livraria que tem lá. Chama Temos Livros, no número 526. Lá, com o seu Manuel ou com a Ju, vocês podem achar qualquer um dos nossos livros. Se tem uma livraria na São João que não tem esse livro, a gente vai lá e fecha a livraria. Não, inclusive o seu Manuel conta a história da Temos Livros aí numa entrevista, aliás, né? Para essa edição, e lá temos todos os nossos livros. Então, a São João nos abriga, né? Eu não sou muito velho, não, mas... cá entre nós, né? Não sou muito velho, não. Mas eu cheguei a frequentar a Avenida São João, cheguei a frequentar cinema na Avenida São João, cheguei aí no Cine Espacial. Legal, que era em frente ao Comodoro. Que é em frente ao Comodoro. As moçadas de hoje não conhecem, eram cinemas enormes, aqueles cinemas grandes, com salas assim... grandes, mas grandes mesmo, né? Cabia 1000 pessoas dentro do cinema. O Cine Espacial era um cinema maravilhoso, era uma coisa diferente. Não era muito gostoso de assistir filme lá, mas era diferente, era um cinema redondo, certo. Onde tinha 3 telas ou 4 telas, não me lembro bem, e você podia sentar em qualquer parte do círculo que você assistia filme. Aquilo para nós era uma novidade, era uma loucura. A gente ia para o Cine Espacial só para admirar a estrutura. Entendi, muito bem. Era gostoso. E o que sobra hoje na Avenida São João? Cinema, acabou todos? Não, cinema... Bom, alguns que sobraram ou viraram igrejas, né? Ou cines pornôs. São a estrutura só. A estrutura, ou cines pornôs também. Que também já acabou. Mas tem sempre um ou outro, né? Agora, quem caminhar pela Avenida São João ainda pode admirar muitas coisas, como o edifício Martinelli, o Castelinho da Rua Apa, que foi restaurado recentemente, onde aconteceu um crime em 1937. Muita gente desconhece essa história. Você fala, ele é assombrado, mas não conhece a história. Você tem o Largo do Paissandu, a Igreja do Paissandu também, que é uma beleza. Você tem a Temos Livros, né? Acho que a única livraria que tem ali, tem o Bar Brahma ainda, agora abriu recentemente também uma casa de shows, Terra da Garoa, se eu não me engano. Você tem a Galeria do Rock. E caminhando... A Galeria do Rock é famosíssima. Essa continua com muita frequência. Continua. Mas não era exatamente isso na década de 50 e 60. Não. Essa característica veio se consolidando com o passar do tempo, né? A Galeria do Rock.
onde você pode achar LPs ainda, né? Não só de rock, mas também outros temas. Você tem muita coisa. Caminhar pela São João é uma riqueza, ainda mais quando você vai com um guia de turismo, como nós fizemos também. O lançamento desse livro foi na rua, foi na Avenida São João, com o Laércio Cardoso de Carvalho. Nós fizemos de ponta a ponta. Ele foi contando histórias e os participantes do livro também. E as pessoas acabaram se encantando, então, pela Avenida São João, pelo que ela foi e para preservar o que ela é, né? A pessoa que lê esse livro aqui, com certeza vai sentir vontade de dar uma caminhada por ali, olhar as estruturas, os prédios antigos. Eu acredito que sim, que o livro é ilustrado, mas eu acredito que ver ao vivo, né, a sensação de você poder olhar, tocar, é essencial. Assim, você lendo o livro, você não vai ter só texto, tem muitas fotografias. Você vai conseguir identificar os prédios ali, através das fotografias do livro, você vai conseguir identificar do que se está falando, né? Exatamente. Você acha que a São João e a Ipiranga ainda pode retornar a esse estado? Poderia algum governante, algum prefeito, de repente falar assim, não, vamos retomar esse lado poético da São João? Você acha que existiria essa possibilidade? Existe, né? Só que o dinheiro tem que voltar para lá. Quer dizer, se você não tem comércio, etc., comércios fortes circulando por ali, investimento também na área de cultura, não tem como retornar. Mas ali tem tudo, né? Tem a infraestrutura, tem transporte público, prédios grandes. Eu acho que é como você disse, se algum governante olhar com mais carinho por ali, ou tiver um projeto para uma revitalização, não só da Avenida São João, mas do entorno do centro. De Caxias. Exatamente, porque você vê que em outros países, não querendo fazer comparações, mas em outros países os centros históricos sempre atraem os turistas, né? São revitalizados, tem um pouco mais de segurança, você tem também incentivo para as pessoas irem até lá. E eu acho que falta um pouquinho desse carinho das autoridades para com o nosso centro aqui. E aquela... Porque potencial tem, história tem, potencial tem, mas o que precisa é de uma revitalização. Foi feito na década de 70, se não me engano, começo da década de 70, foi construído o Minhocão. Sim, nós falamos do Minhocão também. O Minhocão, ele pegou ali, ele invadiu, né? Você olhando a Avenida São João para baixo, sentido Lapa ali, sim, dá a impressão de que ele é um intruso, né? Exato. Ele entra na Avenida São João e segue por ela como se ele fosse uma persona não grata. Né? Eu acho que viu? Como se ele estivesse ali num lugar que ele não deveria estar. Ele roubou a cena. Ele roubou a cena. Aquela entrada dele ali, eu uso muito o Minhocão, sim. Eu acho que vai ser difícil conduzir o trânsito para a Zona Oeste, para Lapa principalmente, sem o Minhocão. Vai ser difícil conseguir uma artéria ali. Mas você olhando da São João para sentido Lapa, aquela parte da entrada do Minhocão ali, ele realmente parece um intruso. Ele é um intruso, né? Nós fizemos também um passeio com o Laércio pelo Minhocão, vendo a São João lá de cima, os prédios. É muito interessante, porque aos domingos eu acho que ele ainda está aberto para o lazer. E nós fizemos, foi muito bacana. Começamos ali na Praça Marechal Deodoro e fomos até a Consolação. Então você vê o centro de cima. É interessantíssimo até para fotografar, etc. Mas vendo de baixo, ele deixou a São João feia, viu? Para quem não conhece, para pessoas que não são de São Paulo, o Minhocão ele liga a Zona Leste com a Zona Oeste. Então tem uma parte que ele vem paralelo, mais ou menos, e ele faz uma curva e entra em cima da Avenida São João e depois segue por cima dela até a Avenida Matarazzo, né? Do meu tio, né? Francisco Matarazzo, do meu tio. Ele segue por ali encobrindo toda a avenida. Então quem olha do início da São João para lá é aquele monstro de concreto entrando assim, fazendo aquela curva que dá a impressão de que realmente é um invasor ali. Exato. Você acha que contribuiu essa entrada do Minhocão ali, contribuiu também para esvaziar o glamour e o senso poético da Paulista? Certeza. Da São João? Com certeza, porque ele trouxe para... Primeiro que é muito feio, né? Ele deixa a Avenida São João mais escura e fora que ele pode ter solucionado a problemática do tráfico de veículos, mas com ele veio problemas sociais, né?
como os moradores de rua, muito acúmulo de lixo também ali embaixo. A parte de baixo dele não... Hoje tem um corredor de ônibus, né? Que passam ônibus, mas ele trouxe uma série de problemas sociais que contribuiu para a degradação daquele trecho entre a São João e a Praça Marechal. Minhocão não é querido. Meu não, meu não. Se você quiser adquirir o livro, vamos falar das avenidas Ipiranga e São João, quer conhecer um pouquinho do glamour, da poesia que existiu em cima dessas duas avenidas, você pode adquirir o livro da Thaís Matarazzo através do site www.editoramatarazzo.com. Obrigado a você, Thaís, que fez essa compilação de histórias maravilhosas que traz um pouco mais da cidade de São Paulo. Conheça um pouco mais da cidade de São Paulo. Obrigado pelo seu trabalho. Eu é que agradeço pelo convite, desejo boa sorte para o programa e agradeço por dar espaço para a literatura, né? Que é tão difícil a gente encontrar programas que falem de livros. Aqui tem sempre. Amém. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Capítulo à Parte. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço. Até lá.